Fica à vontade, né? Deixa eu subir. Aleluia. Graça e a paz aos homens do avivamento. Aleluia. Famílias saradas. Nós vamos, com enorme satisfação que estamos aqui nessa noite, com alegria, contentamento, estarmos mais uma vez aqui em Sítio Alegre, é uma felicidade enorme, irmãos. Muitas vezes as pessoas, a gente se revê aí, Jorge, que alegria estar aqui, e esse sentimento é recíproco. O mesmo sentimento que a gente tem de se encontrar, eu também tenho de estar aqui com os irmãos, uma alegria enorme, vê-los crescendo, caminhando, perseverando, e isso é bênção, irmãos. Homens avivados para a glória do Senhor, transformando essa cidade para a glória do Deus Todo-Poderoso, amém? Então fica ligado, essa noite aprove o Senhor nos trazer uma palavra que eu sinto no Espírito durante algum tempo, até mesmo estive na sede sábado passado, e o Espírito tem me incomodado a reavivar essa palavra que por muitas vezes e por alguns sermões ou pelo tempo tem deixado de ser ministrada sobre a vida da igreja, e eu tenho tido esse incômodo, esse toque do Espírito a trazer novamente essa palavra à tona, e eu gostaria de falar sobre o chamado, irmãos. O chamado é a responsabilidade de cada um de nós, porque muitas vezes nós passamos a nossa vida durante os anos, durante as décadas, e vamos se distanciando do propósito eterno. Mas o Espírito coloca um homem no centro de sua vontade, no centro de seus prazeres. Mas sabe o que é que o Espírito Santo tem tocado no nosso coração? Para nós começarmos a voltar àquilo que é fundamental, ao propósito eterno, a vida com Deus, o seu chamado. E nessa noite eu creio que o Espírito Santo tem bradado, ou se ainda não tem despertado, eu declaro sobre a sua vida, que o Espírito Santo comece a despertar no seu coração o propósito pelo qual você foi chamado. Não deixe que esse fogo, essa essência se apague com o decorrer dos anos, mas que o Espírito Santo sopre de forma poderosa, através ainda dos nossos dias, para reavivar o chamado no seu coração. Não deixe isso passar despercebido, porque nessa noite é sobre isso que nós vamos tratar. Homens fortes, mas que há uma essência no nosso interior que precisa ser trabalhado por Deus. E é sobre isso que o Espírito Santo vai falar nos nossos corações essa noite. Amém? Abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Um texto bastante conhecido. Texto que vai relatar a história de um dos personagens mais citados, as histórias mais expostas, mais pregadas como exemplo. Mas eu creio que o Espírito Santo nessa noite tem algo ímpar para as nossas vidas. Abra o seu coração, abra a sua mente e retenha aquilo que o Espírito tem para derramar sobre a sua vida. E eu creio que vai ser bênção para as nossas vidas. Aleluia. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou na mão dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e disse-lhe: um homem de Deus veio falar comigo. A sua aparência era semelhante a de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava. Porém, ele me disse:
eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia da sua morte. Você pode sentar aí no seu lugar. Aleluia. Impressionante que a analogia que nós podemos fazer sobre o chamado, e o chamado aqui aponta para o nazireu, aquele que era consagrado ao Senhor, aquele que era separado do uso comum, secular, e era exclusivo para o uso do próprio Deus, do chamado, para que ele comissionasse, estivesse à frente de um trabalho, exercendo aquilo a qual Deus o incumbiu de fazer. O chamado nesse momento era esse, consagrado ao Senhor. Posso pensar na analogia de algum homem que um dia chegou a conquistar um carro novo, chegou na concessionária, fez a compra do seu carro novo, só que o vendedor chega para ele e fala assim, olha, para o bom funcionamento do carro em longo prazo, é extremamente necessário que você observe aquilo que está escrito no manual. Que você pegue o manual do fabricante daquele carro e comece a ler e ver as instruções que tem no manual. E aquele homem se atentou ao conselho do vendedor e abriu o manual e começou a ler o manual e viu que aquele carro, para um bom funcionamento durante muitos e muitos anos, em perfeito estado, era necessário que houvesse um combustível específico para aquele carro, era necessário que houvesse um óleo específico para aquele carro, e era necessário que ele usasse componentes específicos para aquele carro. E tudo ali estava discriminado aonde? No manual do carro novo. Só que aí, irmãos, mesmo sabendo na necessidade de que adquiriu algo novo, zeloso naquele momento, sabia que as instruções eram essas, no decorrer dos anos e dos tempos, ele começou a colocar combustíveis ruins, óleos de má qualidade, peças de segunda, de terceira linha. E aí, irmãos, como nós estamos aqui em um culto para homens esse tempo, nós bem sabemos que quando a gente começa a fazer isso, a tendência é que o nosso carro comece a não funcionar da forma adequada. Porque começou a contaminar ele com várias coisas que estavam fora do manual do fabricante. Por que eu estou trazendo isso? Para a gente começar a entender que uma caminhada com Deus aponta para um trajeto que nós temos que ser sábios, vivermos em alerta e sempre com o nosso coração entendendo qual é o propósito eterno, para que no decorrer da nossa caminhada a gente não venha colocar outra coisa a não ser aquilo que o nosso maior fabricante nos instruiu para que nós caminhássemos e vivêssemos e tivéssemos a excelência de sermos a excelência da sua criação. Fica ligado com Deus. É interessante que quando nós chegamos no capítulo 13 de Juízes, e irmãos, pasmem-se, o livro de Juízes é um dos livros que contém as histórias mais tenebrosas da Bíblia. Se você estudar o livro de Juízes, você vai ver coisas muito pesadas, histórias, posso até dizer na nossa linguagem, histórias cabulosas, que você vai olhar e vai dizer assim, níveis de Cidade 190, níveis que você muitas vezes não está habituado a ler nas Escrituras, mas o livro de Juízes é um livro que tem um conteúdo muito pesado. Mas você vai dizer assim, irmão, por que o livro de Juízes é dessa forma? Porque eu entendo que a história, o livro de Juízes, ele foi escrito em um período de decadência espiritual. O povo de Israel vivia oscilando. Uma hora estava ali no ápice com Deus, mas de repente entrava em declínio espiritual, na idolatria, e Deus os entregava aos inimigos. A todos aqueles que são amalequitas, todos itas, todos seus, todos aqueles que combateram contra o povo de Israel, Deus os entregava para os corrigir, não porque quisesse mal a eles, mas era por conta das suas próprias. Eles estavam, como eu disse, fora daquilo que Deus havia instruído, estavam desgastando a sua vida espiritual, como no carro o exemplo que foi dado.
Então, quando o livro de Juízes foi escrito, era um declínio espiritual, porque depois da morte de Josué, irmãos, daquele que haveria instruído o povo a caminhar, a ser guiados na lei do Senhor, depois da morte de Josué, eu quero te falar uma coisa, o negócio foi de ladeira abaixo. Eram os momentos de oscilação do povo, e vai se dizer, no próprio livro de Juízes, no capítulo, duas coisas regiam esse momento, no livro de Juízes, que nós vamos entender. Juízes 16:6, se você puder abrir a sua Bíblia, para nós entendermos que tipo de vida eles estavam vivendo, e como Deus estaria se movendo em prol de corrigi-los e trazê-los novamente para o centro da sua vontade. Juízes 17, capítulo 6, ou versículo 6. Diz assim, ó: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Vai mais para frente um pouco em Juízes 21, versículo 25. O que é que está escrito aí? Capítulo 21, versículo 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais certo. Em algumas versões vai dizer que eles faziam aquilo que pareciam bem aos seus olhos. Pega isso no teu espírito. Olha como andava a geração daqueles que serviam a Deus, mas estavam em decadência espiritual. Eles estavam andando sem rei e fazendo aquilo que bem lhe parecia aos seus olhos. Eles estavam fazendo aquilo que lhe dava na telha. Estavam sem rei. Olha como era a situação. Nem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, eles tinham como seu rei. Eles estavam, cada um fazendo aquilo que bem lhe apraz, os seus desejos, as suas vontades. É interessante que Josué foi aquele mesmo que declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Havia uma responsabilidade de oralmente se passar de geração a geração a lei, aquilo que o Senhor havia instituído, mas a palavra do Senhor vai dizer no mesmo livro de Juízes, que havia uma geração que não conheceu ao Senhor, e é justamente essa geração. Estava vivendo uma decadência longe, porque aqueles que tinham responsabilidade por sua geração em declarar as verdades eternas, para passar isso por gerações, de pais para filhos, não haviam mais mantido a posição. Então Deus começou a levantar homens para livrar o seu povo, juízes. E não é os juízes como a gente vê hoje, de toga, aqueles caras que julgam, que tem muitas vezes um partido político. Eram homens verdadeiramente levantados por Deus para viver a vontade de Deus e instruir o povo a estar no caminho daquilo que o Senhor tinha projetado para a vida deles. Durante todos os juízes, foram levantados 14 juízes. Até Sansão foram 11. Sansão foi o 12º, depois veio Eli e Samuel. Mas até o momento em que Sansão foi gerado por Deus através de um ato milagroso. E eu quero que você pegue isso no teu espírito, porque o povo de Israel estava vivendo em quê? Em uma decadência. Aí Deus vem e intervém de uma forma sobrenatural, porque a mãe de Sansão era o quê? Estéril. Para tempos difíceis, para tempos em que muitas vezes nós estamos vendo o caos se instalando, Deus sempre age de forma sobrenatural sobre a vida de todos aqueles que se disponibilizam. Aí vem Deus, tinha levantado todos os juízes dessas gerações e eles foram cuidando. Em torno de 400 anos houveram juízes regendo a nação de Israel, mas chegou um momento tão caótico que ele precisou executar um milagre de um ventre estéril, suscitar um homem que seria consagrado a um serviço, a um trabalho específico para ele. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, eu levantei vários com propósito,
fazendo citação de Débora, que também julgou, foi juízo naquele momento, dentre os homens que foram levantados, mas houve esse divisor de águas em que Deus vai gerar do ventre da mulher de Manoá, vai gerar algo que ela não podia gerar, para que a nação tivesse alguém gerado pelo próprio poder de Deus, para trazer novamente a nação para o prumo, novamente para trazer à nação a responsabilidade da vida que ela deveria viver, longe da idolatria, longe dos cultos pagãos, longe do pecado. Mas, irmãos, aqui começa uma das histórias que muitas vezes nós vislumbramos os acontecimentos, os feitos, mas se nós vermos por detalhes a responsabilidade que temos e a responsabilidade que foi colocada sobre Sansão, é sobre isso que o Espírito quer derramar sobre a sua vida nessa noite, sobre as nossas vidas nessa noite. É o entendimento do porquê. É o entendimento de que nós temos que despertar para aquilo que é eterno e para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque eu sei, irmãos, não somente na minha vida, mas na vida de cada um de nós aqui, há uma responsabilidade, há algo que nós devemos assumir para tocar uma geração. Mesmo em meio ao caos, o Senhor ainda chama homens para ter a responsabilidade de ser uma luz a brilhar em meio à escuridão. Só que aí, irmãos, não era fácil a situação. Ainda que Sansão tivesse nascido num contexto difícil, numa cultura complicada, num meio onde as pessoas, como a própria Escritura vai declarar, eles não conheciam o Senhor, porque aquela cultura havia sido quebrada com a morte de Josué. Mas ao mesmo tempo um Deus que declarou que ele seria consagrado, haveria um voto. E ele cumpriria a sua vida até a sua morte por esse voto. E quando eu começo a meditar no voto e no propósito eterno para a vida de Sansão, eu trago algumas reflexões. Porque muitas vezes, irmãos, nós vivemos uma vida tão humanista, tão antropocêntrica, onde o homem é colocado no centro, que quando eu estava meditando sobre o chamado de Sansão e essa vida que Deus proporcionou para que ele vivesse consagrado, separado, porque o voto era, olha, você não pode beber bebida forte, você não pode cortar o seu cabelo e você não pode tocar em nada morto. Era o voto, era o sinal, era a vida dele. E eu meditando nessa palavra, eu vi como muitas vezes nós somos tão humanistas, que muitas vezes pensamos assim, rapaz, Deus projetou isso para Sansão, mas será que verdadeiramente era isso que o Sansão, na sua carne, na sua humanidade, queria viver? Porque é interessante que nós vemos um Deus que anseia levantar homens ainda hoje com um propósito eterno que queima em seu coração, mas sabe o que é que nós nos preocupamos? Será que realmente é isso que eu quero viver? Será que eu estou disposto a ter essa vida? Será que eu estou realmente disposto a me colocar na posição de ser alguém diferente em meio a uma geração conturbada? Ou eu cederei, ou eu me inclinarei às paixões de tudo aquilo que eu olho ao meu redor e me seduz? Rapaz, quando eu comecei a pensar sobre isso, eu vi o quanto Deus é misericordioso e o quanto o homem é tendencioso a fazer as suas próprias vontades. É como se Deus pegasse alguém e dissesse assim, olha, eu vou te dar isso, eu quero que você caminhe e eu vou te capacitar, mas as nossas escolhas muitas vezes vão na contramão do que Deus tem para nós, ainda que a gente tenha tudo de Deus para cumprir o chamado. Eu declaro sobre a sua vida, você tem tudo de Deus para você servir e assumir o teu chamado com excelência, mas tem que ter um posicionamento. E a vida de Sansão é um exemplo, irmãos. E eu queria nessa noite viajar um pouco e caminhar sobre a vida dele para trazer ensinamentos poderosos. Porque quando eu olho para a vida de Sansão e quando nós vamos ver a partir do capítulo que vem falando sobre o seu nascimento, do capítulo 13, nós vamos ver que ele havia um voto, havia um chamado, seus pais tinham um conhecimento, tinham um entendimento, tinham um chamado, tinham um propósito. Mas nós vamos começar a ver alguém que estava extremamente capacitado para viver em excelência, mas começou a revelar um coração, muitas vezes, em sua essência, carnal.
desejando coisas totalmente ao inverso daquilo que Deus tinha projetado para a sua vida. E eu vou começar a citar os detalhes e a gente vai trazer uma identificação sobre a vida de Sansão e sobre suas escolhas que os trouxeram consequências terríveis. Mas tudo isso serviu de um processo para que Deus se revelasse grande na vida dele. E nós vamos entender isso no decorrer de tudo aquilo que nós vamos tratar nessa noite. É interessante que o menino nasce. A Bíblia não vai citar de como era a cultura, de como ele foi criado, mas a primeira situação pela qual vamos entender são as suas decisões e as suas vontades. Chegou um momento que, de todas as afrontas que Israel estava passando, era um momento que os filisteus estavam assolando, os filisteus estavam ali instalados em Gaza, estavam ali todo o tempo perseguindo o povo, porque por sua desobediência o povo de Israel estava vivendo sob essa opressão. E aí Deus levanta esse homem, e esse homem, ao invés de se posicionar, começou a ceder às paixões, começou a ser seduzido, ainda que sendo chamado e essencialmente capacitado, começou a ser seduzido por as coisas que estavam lá fora no mundo. Olha só como isso é pesado. E sabe qual é a realidade espiritual? Ele chega para os seus pais, e muitas vezes eu ouvi dizer sobre Sansão, dizendo assim: Sansão era mimado, os pais dele não tinham pulso firme. Mas eu quero te dizer, Sansão era grande por natureza, era maduro naquilo que ele mostrava exteriormente. Quem olhasse para Sansão via um homem grandioso, poderoso, alguém que tinha fisicamente uma marca que gerava aquele terror nas pessoas, e deveria ser a marca de alguém que temesse e revelasse a vida de Deus. Mas pelo contrário, externamente as pessoas olhavam, tinham um tipo de perspectiva de Sansão, e era aquilo ele gerava nas pessoas. Externamente falando, Sansão era incrível. Então, quando começa a história dele, nós vamos ver que ele chega para os seus pais e se encanta por uma mulher filisteia, alguém fora do propósito de Deus, e os seus pais o aconselham. E Sansão era juiz, era alguém que, pela lógica, teria que ter a capacidade, tinha, de julgar e de tomar as suas decisões mais corretas. Mas parece que Sansão, ele optou em, mesmo sendo chamado, disse assim, em seu coração: eu vou fazer tudo ao contrário mesmo. Porque os seus pais o alertaram: Sansão, meu filho, no nosso povo não tem mulheres que você pode olhar e dentro do nosso povo escolhê-las. Aí o que Sansão disse? Eu não quero ninguém daqui não, porque eu me encantei foi com os filisteus. Eu quero uma mulher de lá, porque foi essa pelo que eu me encantei. E uma das realidades espirituais que nós começamos a ver a decadência da vida de Sansão é não ouvir os seus pais, não ouvir as gerações maduras que nos aconselham. Homens que estão sendo chamados nesse tempo têm que começar também a ouvir não somente a voz do eu, mas daquelas pessoas que Deus levantou para estarem do lado, aconselhando, dizendo, instruindo. Olha, abre os teus olhos, vê que aqui no meio do povo você pode viver uma vida plena e você vai começar a vislumbrar as coisas do mundo. Aquele que tem chamado, irmãos, tem que relutar com todas as forças para viver a vida de Deus e não olhar para os desejos e ir na contramão daquilo que Deus o chamou para viver. E Sansão se apaixonou por essa mulher filisteia. Casou-se com ela, foi na contramão do que os seus pais lhe aconselharam. E é interessante que em todos os momentos que nós vamos ver a vida de Sansão, nós vamos ver que Deus agia de uma forma sobrenatural. Porque quando ele assumiu essa mulher, para ele, externamente, o melhor, o mais forte, aquele que executava coisas sobrenaturais, mas nós vamos ver que internamente, Sansão vivia a fragilidade de um homem carnal. Vivia a fragilidade de alguém que era instável emocionalmente, espiritualmente frágil internamente. Porque por fora todos olharam. Você imagina se Sansão estivesse nos nossos dias, como é que não ia ser ele tendo um Instagram, hein?
Rapaz, ia ser o homem que tinha mais seguidores. O Sansão não ia malhar nem com os aparelhos, não. Ia levantar as pessoas com os aparelhos e tudo, ó, para postar no Instagram a sua força, o seu poder. Aquilo que externamente as pessoas se assombravam. Mas a grande realidade não é o que nós somos por fora. É quem nós verdadeiramente somos por dentro. Sansão estava vestido como um homem externo espetacular, mas sua vida interna estava em cacos. Aí vai, casou-se com essa mulher, 7 dias de festa, mulher filisteia. Aí do nada, irmãos, Sansão vai fazer um enigma. Olha só, estava no meio da festa, aí vai começar com as coisas de Sansão. Eu vou fazer um desafio para vocês, quem souber esse enigma, eu vou das 30 túnicas. E fez uma promessa lá, e todo mundo ficou encucado dos filisteus. Rapaz, que enigma é esse? Aí chegaram para a mulher, rapaz, tu vai ter que descobrir agora que segredo é esse. Tu vai ter que chegar para ele, vai ter que perguntar para ele poder dizer que segredo é esse. E eu quero que a gente entenda detalhes sobre isso. Depois que ele já havia se casado com a mulher dos filisteus. Abra comigo capítulo 14. A partir do versículo 14 ele vai falar sobre esse enigma, e eu vou falar sobre ele para trazer um aspecto da vida de Sansão que o deixava ainda mais frágil externamente. Observe o texto. Capítulo 14, a partir do versículo 13. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e as 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma, queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come sai comida, e do forte sai doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. No 4º dia, disseram a mulher de Sansão, aquilo que nós falamos: conversa com seu marido e nos explicar o enigma. Do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. Olha só o nível, hein? Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: presta atenção no texto. A mulher estava chorando. Você só me odeia, você não me ama, pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para meu pai, nem para minha mãe eu contei o significado do enigma. E acha que iria contar para você? E chorou diante dele os 7 dias em que celebrava as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de o importunar. O homem era o mais forte em Israel, externamente, mas internamente destruído. Não suportava as pressões externas, porque a mulher fez 7 dias de inferno, casou, estava numa festa, essa mulher desestabilizou Sansão emocionalmente. Eu vou contar o segredo, porque eu não suporto mais essa mulher me importunando. Ele não tinha estabilidade emocional, fora era o cara, por dentro frágil. Muitas vezes essa é a vida que nós queremos viver. Muitas vezes as pessoas não conseguem ver quem nós realmente somos por fora, até nós sermos expostos em nossas fraquezas e cedermos a elas. Porque se não for assim, a gente só vai pagar de forte, de homens, de que está tudo bem, de que está tudo certo, de que eu consigo, eu vou dar um jeito, eu tenho maturidade para isso. Sansão externamente podia parecer ter, mas aquilo que ele era interiormente não condizia com aquilo que ele externamente era. Foi pressionado e cedeu. E é interessante que ele já havia quebrado o princípio daquilo que Deus havia dito quando foi se encontrar com essa mulher.
Porque no caminho ele foi atacado por um leão, rasgou o leão. Esse mesmo leão, de uma forma, os textos, as escrituras vão dizer que ele gerou um mel e o Sansão foi lá, tocou no animal morto, pegou o mel e ainda deu aos seus pais. E Sansão, escolhido de Deus, mas viveu tomando decisões totalmente inversas do que Deus tinha para a vida dele. Entregou o enigma, falou para a mulher contou aos homens, os homens chegaram para Sansão e disseram: agora a gente está sabendo aí que a gente teve uma revelação, né? A gente está sabendo qual é o teu enigma. Aí se aconteceu, irmãos, Sansão ficou zangado, porque tinha que agora que cumprir a promessa de entregar as 30 túnicas. Aí Sansão sempre, além de ser alguém frágil internamente nas suas emoções, Sansão era impulsivo. Na mesma hora que ele sentiu a responsabilidade de cumprir, matou 30 homens. Suas atitudes o levaram sempre à contramão daquilo que ele poderia viver em plenitude. Em nenhum momento, irmãos, vocês vão ver Deus falando a sua palavra assim: e o Senhor se agradou de Sansão. Mas sempre de alguma forma o Senhor ia trabalhando na vida dele, como se fosse colocando caminhos, ainda que na adversidade, mas trazendo ele sempre por cento da sua vontade. Olhava para ele e disse assim: rapaz, que camarada difícil. Mas eu quero te dizer, irmãos, através do Espírito, eu não sei como nenhum de vocês tem vivido e as coisas que você tem enfrentado, mas eu quero dizer, são difíceis mesmo. Mas sabe o que é que vai fazer diferença na nossa vida? O quanto a gente se posiciona diante do nosso chamado. O quanto a gente muitas vezes está ali sofrendo, não pelas nossas regalias, não pelos nossos desejos íntimos e pessoais, mas por aquilo que é maior do que nós, o chamado que Deus tem para a nossa vida. É isso que faz a diferença. Aí Sansão, mais uma vez, impulsivo, toma essa decisão, aí ele se zanga com aquela situação e vai embora. Ei, irmão, Sansão era ruim de diálogo, viu? Sabe o que aconteceu, irmãos? Sansão deixou a mulher dele que havia acabado de se casar, voltou para a sua terra. Aí sabe o que aconteceu? O pai da mulher pensou que Sansão tinha abandonado a mulher, que estava com raiva dela, e entregou a mulher para o melhor amigo do Sansão. O melhor amigo do Sansão casou com essa mulher. Aí um dia, lá em Sansão de novo, depois de ter feito tudo aquilo que tinha feito, trazendo um cabrito para fazer uma celebração de novo, quando chegou atrás da mulher, a mulher tinha outro homem. Aí o homem doidou. Mas sabe por quê? Porque ele toma decisões precipitadas, irmãos. Tudo fora daquilo que começou errado. Começou errado, é ladeira abaixo, irmãos. Lembrando que ele era um homem que tinha um chamado de excelência, porque de todos aqueles que foram escolhidos por Deus, ele foi obra de um milagre. Um milagre para uma geração conturbada, pecaminosa, que viviam segundo as suas próprias vontades, aquilo que eles desejavam. Aí Sansão chegou lá, viu que o pai da moça tinha oferecido, aí a ira veio logo no coração dele. Aí sabe o que aconteceu? Pegou 300 raposas, amarrou, botou fogo nessas raposas e queimou o celeiro, tem um nome. Escute, versículo 15, no capítulo 15. Passando algum tempo nos dias da colheita do trigo, Sansão, capítulo 15, levando um cabrito, foi visitar a sua mulher e dizia: vou entrar no quarto da minha mulher. Porém o pai dela não deixou entrar e lhe disse: eu realmente pensei que você tinha muito ódio por ela, e por isso a dei ao seu companheiro. Mas você não concorda que a irmã mais nova é mais bonita do que ela? Fique com ela em lugar da outra. Mas Sansão disse: 10 vezes sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizeram algum mal. Então saiu, apanhou 300 raposas e pegou em um bom número de tochas, amarrou nas raposas de duas em duas pela cauda e prendeu uma tocha em cada par.
pôs fogo nas tochas e largou as raposas na plantação dos filisteus. Assim incendiou todos os feixes, como cereal que ainda estava por ser colhido, além das vinhas e das outras. Rapaz, Sansão era terrível. Rapaz, como é que o homem era todo errado? Porque ele estava revoltado com a situação, ele foi lá e confrontou os filisteus. Aí, irmão, sabe o que aconteceu? Os filisteus ficaram indignados com a atitude de Sansão, que deveria ser alguém que estaria junto com o seu povo, regendo, colocando em seus devidos lugares, ali aconselhando, sendo usado por Deus. Sansão só estava aprontando, irmãos. Como é que pode? Aí os filisteus se zangaram com essa situação daquilo que eles haviam ali juntado, plantado. Sabe o que eles fazem, irmãos? Eles matam o pai e a mulher de Sansão. Por isso que eu digo, Deus tem um chamado nas nossas vidas, mas as nossas escolhas fazem toda a diferença. A vida que Ele nos chamou para viver vai ser proporcional àquilo que nós decidimos. Se caminharemos em direção ao propósito que Ele nos chamou para caminhar, ou se nós vamos viver as nossas regalias e sair totalmente daquilo que Ele tinha para as nossas vidas, ainda que fôssemos um chamado. E é interessante que, quando eu venho pensar sobre isso, eu abro um parêntese para falar que muitas vezes a gente quer levantar um questionamento ou até uma filosofia para a nossa vida que vai dizer assim, irmão, no final das contas a gente vai caminhando e eu vou cumprindo, Deus sabe do meu coração, sabe o quanto é difícil, sabe das minhas fragilidades, mas no final, irmão, o que vai valer é o que eu fiz. Aí vai cair naquela falácia de que os fins justificam-se os meios. Porque eu vivi a vida só misericórdia, mas no final, irmãos, que a gente seja vigilante em cada passo que a gente dá, porque a nossa vida, nós temos um direcionamento de Deus para sermos firmes em Deus, homens convictos do seu chamado, que não vão trocar e nem inverter, porque a grande diferença daquilo que se vive hoje como caráter, porque se caráter e lealdade fosse negociável, até Satanás estaria nos céus, mas não é negociável, não é barganhável. Deus não dá um jeitinho. Tem muita gente que pega o livro de Juízes, especificamente sobre a vida de Sansão, e vai dizer assim, porque Deus dava um jeito. Deus tinha um propósito eterno, mas muito do que Sansão viveu dependeu das suas atitudes. Então ele vai, mais uma vez, os filisteus tomam uma atitude e vão começar a perseguir. Isso vai chegar até Judá, vai perseguir novamente o povo de Deus que ali estavam. Eles se atribulam, aí vão prender Sansão. Aí Sansão se faz de besta de novo, ilude o povo de Deus que estava sendo perseguido novamente pelos filisteus, se faz de coitado, eles o prendem. Mas novamente, quando os filisteus chegam ali para capturar Sansão, Sansão novamente se liberta daquelas amarras, só causando problema, enquanto ele deveria ser uma solução. Ei, homens, que o nosso coração esteja fortificado, fortalecido em Deus, para nós sermos mais soluções do que problemas. E Sansão era um chamado por Deus, irmãos, consagrado, mas suas atitudes foram totalmente contramão. Totalmente contramão. Sabe o que acontece, irmãos? Vocês já ouviram o termo assim, flertar com o perigo? Rapaz, é aquele tipo de cara que diz assim, rapaz, eu vou só fazer essa coisinha aqui. Não vou me envolver, não vou me aprofundar, vou só flertar com a situação. Sansão era perito nisso, irmãos. Porque Sansão sabia quem ele era, o potencial, o homem externo que ele era. Sabe o que ele fazia? Flertava. Olha o que o Espírito está falando nessa noite. Quantas vezes a gente, por se achar forte o suficiente, começa a flertar com as coisas erradas. Eu posso chegar até aqui, né? Eu não vou me envolver não, mas eu estou aqui, só observando,
eu vou brincar um pouco, eu vou entrar, eu vou sair dessa situação, eu consigo. Sempre flertando com as coisas erradas. Sempre olhando e, eu vou me envolver, vou desafiar, porque eu vou conseguir, eu sei que eu posso, porque eu sou o cara. Eu sou o bichão de Israel. Tenho um poder sobrenatural, faça e aconteça. Eu sou o bichão, sou o homem aqui, sou o cara. E é interessante que, mesmo com essas situações, Deus sempre, vamos ver no texto que Deus vinha através do seu Espírito e fazia de uma forma sobrenatural com que Sansão executasse os inimigos. Mas chegou um momento, depois do acontecimento em que Sansão matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Estava desgastado daquele momento, teve sede, e Deus de uma forma sobrenatural fez jorrar água da rocha, ele tomou dessa água, revigorou as suas forças, e foi cumprir o propósito de Deus. O pior que não foi não, viu, irmãos? Ele foi revigorado pelo poder de Deus, e sabe o que aconteceu? Ele foi se relacionar com uma prostituta. Por isso que eu digo que o livro de Juízes é um livro pesado. Porque vai ver um Deus que tem propósito, mas vai ver um homem que quer fugir da sua responsabilidade. Olha só o texto. No capítulo 15, no versículo 19. Mais um pouco folheando a tua Bíblia. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Por isso aquele lugar se chama em Acoré, até os dias de hoje. Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relação com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Então eles cercaram o local e ficaram a noite toda esperando por ele, às escondidas no porão da cidade. Ficaram em silêncio durante toda a noite, pois diziam: vamos esperar até o raiar do dia, então nós o mataremos. Porém Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas do portão da cidade e os arrancou juntamente com seus batentes e a tranca, pôs tudo sobre os ombros e levou para o alto do monte que estava em frente de Hebron. Vocês perceberam uma coisa nesse texto? Já não havia mais a intervenção divina. Aí, realmente, a partir do momento em que Sansão tomou a decisão de casar-se com alguém da Filisteu, uma mulher filisteia, quando Deus lhe deu uma vitória grandiosa sobre aqueles 1000 homens, bebeu da rocha de uma forma milagrosa, revigorou suas forças, mas ao invés de ele continuar e buscar o propósito eterno, relacionou-se com uma mulher fora daquilo que Deus tinha para a vida. E a Bíblia faz questão de dizer que era uma prostituta, alguém que se relacionava com todos, e aquele homem, por um momento de cansaço e por um momento de desgaste, e sempre internamente desequilibrado emocionalmente. Você imagina um cara que passou o dia trabalhando e está com aquela mentalidade: eu preciso descansar e colocar para fora, relaxar. Aí vai atrás de alguém que não tem nada a ver com o propósito eterno. Pesado, né, irmãos? Pesado, né, irmãos? Um homem separado e consagrado para servir ao Senhor, e com a vida totalmente inverso por suas próprias decisões. Arrancou os portões, mas a partir desse momento você não vai ver Deus em mais nenhum momento se manifestando a ele de uma forma sobrenatural. É como se tivesse um momento em que Deus deixou assim: Sansão,
Eu sei que tu quer viver a tua vida, eu tentei de algumas formas te mostrar um propósito eterno, mas a partir de agora tu tomou tuas próprias decisões. Sabe o que é que eu penso em uma frase pesada sobre isso que estava acontecendo? É como se Deus dissesse para Sansão: Sansão, você não me ama, você me usa. Homens hoje, através do Espírito, que cai essa realidade sobre nós, de nós sermos chamados por Deus e que a gente caminhe em autoridade e que a gente não olhe para um Deus que nos abençoa, nos guarda, nos livra, nos dá poder pelo Espírito Santo a chegar na nossa caminhada e ouvir de Deus: olha, você não me ama, você me usa. Que a gente possa amar ao Senhor e caminhar no propósito como homens que não vão se dobrar pela sua satisfação pessoal, as suas regalias, porque até externamente podemos ser bons, nós temos os caras, nós temos talento, temos dom, mas por dentro estarmos em cacos e destruídos, onde muitas vezes ninguém nos vê, é quem nós realmente somos. Sansão era assim, era um bichão, mas por dentro, ó, destruído. E a ladeira abaixo. E eu acho interessante as entrelinhas do que a palavra vai dizer. Presta atenção. Versículo 4. Aqui é quando ele vai se encontrar com a Dalila, depois desse momento. Preste atenção no que as Sagradas Escrituras, o texto vai dizer. Depois disso, Sansão o que, irmãos? Se apaixonou por uma mulher na onde? No vale de Saroque, a qual se chamava Dalila. E eu acho interessante é como Deus faz as coisas. O cara vem vivendo uma decadência espiritual até achar uma mulher num vale. Quando muitas vezes nós estamos vivendo nossas vidas cheias de nós mesmos, e quando nós menos percebemos, já estamos num vale. Saímos dos lugares altos onde Deus nos colocou para vivermos a excelência, estamos indo ladeira abaixo, nos lugares mais baixos, fazendo aquilo que não deveríamos fazer, por conta de fazermos aquilo que o nosso coração quer, irmãos. Parece que o Sansão usava de todo o seu poder, não para cumprir o propósito, mas realmente para mostrar: eu não quero viver isso, eu quero viver a satisfação e farei tudo. Irmãos, como foi falado aqui, os fins jamais justificarão os meios, pela qual muitas vezes nós conduzimos na nossa vida achando assim: mas no final, irmão, Deus vai dar um jeitinho, vai dar uma organizada. Ei, hoje nós vivemos pela graça, e não devemos banalizar essa mesma graça, achando que as nossas atitudes, pela misericórdia, no final das contas, redundará em cumprirmos no final das contas. Porque eu fiz, mas eu era assim, assado, Deus me conhece. Ei, lute a cada dia com a força que o Senhor tem te dado, para permanecer firme, e Deus te usar de uma forma poderosa, não pelas suas regalias e os seus prazeres internos, mas pelo que o Senhor te chamou para viver em excelência. Há uma geração aí fora, irmãos, que clama pela manifestação dos homens que aqui estão nessa noite, se posicionando no trabalho, em casa, onde quer que nós estejamos, não cheio de presunção, não é porque Deus sabe, eu sou difícil mesmo, eu vou fazer o que eu quero, e o propósito eterno que fica aí. Mas chegou o momento da decadência, irmão, na vida de Sansão, de alguém que nasceu com o propósito, agora estava num vale conhecendo novamente uma mulher fora daquilo que Deus estava tendo para a vida dele, apaixonado por essa mulher. Aí novamente ele vai construir uma ideia, vai construir um relacionamento baseado naquilo que Deus não pediu para ele. Quantas vezes os homens, nós chamados por Deus, queremos no nosso coração começar a viver um propósito que não é o propósito dele, é somente nossos desejos pessoais, a nossa carne que muitas vezes quer vencer o Espírito, e é uma guerra que nós vivemos todos os dias, irmãos. E a palavra é uma palavra de alerta e despertamento espiritual. Comece a se posicionar, porque todos nós aqui nessa noite temos um chamado de excelência desde o ventre de nossas mães. Aí, meu irmão, foi ladeira abaixo. Vamos conhecer uma mulher no vale, e os homens dos filisteus sempre com aquela vontade de capturar Sansão para que pudesse destruir ele, porque Sansão era um perturbador, viu?
Sansão, tudo que era errado era o homem que fazia. Era um negócio complicado. Então, os filisteus, por saberem que Dalila estava lá, e Sansão estava arriado os 4 pneus por ela, né, louco. E aqui eu posso ver que Sansão, ainda que não tivesse sido pego pelos filisteus, tido seus olhos furados, Sansão já estava cego, irmãos. Sabe o que é que Sansão... Olha só como Deus é, falando no meu espírito agora, nesse momento. Interessante que, de todos os momentos que Sansão flertou com o perigo, o que é que ele pedia para fazer? Me amarrem. Mas espiritualmente, irmãos, Sansão já estava enlaçado fazia tempo. Sabe o que é que ele achava? Eu posso cair nessa aqui, ó, que eu vou dar meu jeito de se sair. Eu posso entrar nesse pecado aqui, ó. Eu vou entrar nessa situação, porque eu vou dar o meu jeito. Eu consigo fazer isso. E é isso que ele vai flertando. Dalila chega para ele e vai começar a querer que ele conte o segredo para que ele possa ser pego pelos filisteus. Apaixonado por ela, ele vai começar a flertar de novo. Olha, se tu pegar umas cordas, se tu me amarrar assim, aí tu vai ver que as minhas forças, eu vou ser um homem igual ao outro comum. Aí quando chegava lá os filisteus para prender ele, o homem, pá! Me soltei, porque eu sou o cara. Aí a mulher, rapaz, mas como é que pode? Te perguntei, tu estava só me enganando. Por que tu não conta o teu segredo? Por que tu não conta aquilo, da onde provém a tua força? Por que tu não entrega o teu voto? Por que tu não conta para mim o teu chamado, a essência do segredo que tu tem em Deus? Sabe o que é desafiador? É saber que esse homem flertando com o perigo, com o pecado, com as coisas do mundo, ele vez por outra vai dizer assim, eu vou bem pertinho, eu vou estar ali envolvido, mas eu vou sair pelas minhas próprias forças. Aí por 3 vezes Dalila questionou ele, por 3 vezes ele se soltava das amarras. Aí olha como era o coração de Sansão. Vamos ler o texto aqui. Vinha flertando, vinha achando que poderia dar um seu jeito humano. Escute aí no versículo 13 do capítulo 16. Dalila disse a Sansão: até agora tens zombado de mim e só me falou mentira. Diga como você poderia ser amarrado. Ele disse: se você tecer num tiara as 7 tranças de minha cabeça e as prender com um pino de tear, ficarei fraco e serei como um dos outros homens. Enquanto ele dormia, ela pegou e teceu 7 tranças dele num tear, prendeu-as com um pino de tear e depois gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí! Mas ele despertou do sono, arrancou os pinos, tirou o cabelo do tear. Então ela lhe disse: como você pode dizer... Aí olha como isso aqui é pesado, viu, irmãos? Como você pode declarar que me ama e se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou o que consiste a sua grande força. 16. Ela o importunou e o pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo e disse: preste atenção, nunca foi passada uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado, olha a consciência dele, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraco e serei como um dos outros homens. Quando Dalila viu que ele lhe havia contado o segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: venham mais uma vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes dos filisteus vieram até ela e trouxeram com ela o dinheiro. Preste atenção no versículo 19. Dalila fez com que Sansão dormisse no seu colo. Irmãos, quando eu vi a profundidade desse detalhe, eu fiquei assombrado, irmãos. Para alguém que tinha um chamado,
hoje estava inclinando sua cabeça em confiança no colo de alguém, de um propósito fora do propósito eterno, descansando, vivendo, gostando, amando, apaixonado por aquilo que não era o propósito de Deus na vida dele. Deitado, foi colocado para dormir no colo da Dalila. Eu não sei se você consegue entender aí no seu espírito aquilo que o Espírito está tentando mexer nas nossas estruturas. Mas é uma palavra de despertamento espiritual para que nos momentos em que a nossa vida seja afrontada, seja colocado diante de nós situações, a gente venha se posicionar como homens verdadeiramente homens. Até a gente, rapaz, eu quero ver se tu é homem de verdade. Não é quando tu desfrutar da tua liberdade, é quando você entender a sua liberdade em Cristo, que não é pelas suas regalias, é por cumprir o propósito dele. Tem gente que pensa assim, mas eu tenho os meus desejos, eu tenho liberdade de pensar, de raciocinar, eu tenho escolhas, eu tenho um tipo de liberdade de estar fora da caixinha. Você pode até pensar dessa forma, irmão, mas Deus nos chamou para viver um propósito eterno, regendo como a gente deve se postar e como a gente deve viver, porque a partir do momento que a gente quebra os princípios, a gente vai correr um grande risco de estar fora do propósito, porque externamente a gente pode até ser forte, poderoso, mas muitas vezes quando vai se ver situações, nós vamos ver o quanto o nosso interior estava debilitado. E eu quero dizer através do Espírito nessa noite, não é o que está por fora, irmão, o quanto sorriso você dá nas redes sociais, o quanto sua vida é boa, o quanto dinheiro você tem na conta, as fotos que você bate, a vida que você expõe, não é isso que vai contar. O que vai contar é quem tu é dentro de ti mesmo, no lugar secreto, as tuas escolhas, aquilo que muitas vezes maquinamos que ninguém sabe, mas que está dentro de nós. Sabe o que é radical no Sansão? Ele não vivia só isso internamente não, irmão, ele fazia questão de viver totalmente na contramão. E quando chega no nível desse, é porque é muito complicado. Eu não sei como você tem vivido nesses dias, mas se essa palavra tem manifestado no seu coração um desejo de mudança, esse é o tempo, irmãos. Porque eu quero te dizer, não viva por aparência, viva pelo propósito de Deus na sua vida. Não viva por aparência, porque todo mundo ao teu redor vai ter uma visão de ti, mas Deus conhece o seu coração. Aí lembra que eu falei que Sansão flertava com as coisas? Eu vou fazer isso aqui, mas vou me sair. Eu vou fazer isso aqui, eu vou me sair. Irmão, no dia que ele entregou o propósito, no dia que ele quebrou o voto, olha o Sansãozão, o bichão aí, vamos ler o texto aí, bichão. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe 7 tranças, assim começou a julgá-lo. Sansão havia perdido sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair daqui como das outras vezes e me livrarei. Deixa o Sansão, irmão. Viveu a sua vida toda tomando decisões erradas, mas no momento que ele entregou o voto, quebrou o propósito, ele ainda pensava: ei, Deus ainda está comigo, mais uma vez eu vou ser o cara. E quando ele tenta se sair da situação, ele vê que não tem mais força. Que é uma palavra de despertamento espiritual para a sua vida? Ei, irmão, nem tenta ir fazer o que você quer, irmão, porque você vai sucumbir, vai lutar, vai achar que você vai conseguir, mas vai chegar um momento que quando as coisas estiverem te sufocando, você vai achar: eu vou mais uma vez. Ei, vai não. Pela tua força não vai mais não. E aí vai a decadência de tudo aquilo que nós sabemos. Sansão vai preso, vai colocado como escravo, vai rodar moinho, vai ter os seus olhos furados, vai ser frágil, fraco. Até parece que no fim da história de Sansão, ele inverteu tudo aquilo que ele deveria ter vivido no começo.
Ao invés de se achar o homem, o fortão, aquele que faz tudo, poderia ter se achado alguém que fosse incapaz, mas dependente do propósito, sabendo que era Deus que o sustentava. Precisou ele quebrar a cara e ir no mais profundo da humilhação para ele poder entender e compreender um propósito eterno. Ei, irmãos, se o Espírito Santo está falando no seu coração para você despertar, não caia nessa enganação de viver a tua vida pelos teus desejos para chegar no final. Porque o Sansão se deu de bem no final. Ei, não vai nessa. Conserve-se no propósito dia após dia. E Sansão teve ali seus olhos furados e foi tratado como animal, alguém que estava ali para entreter. E o final da história vai dizer que o tempo foi passando, seu cabelo foi crescendo, e num dado momento as suas forças foram se revigorando, porque o cabelo crescendo era um sinal do voto. A Bíblia não vai expressar com as palavras ali, dizendo que Sansão se arrependeu. Mas houve algo em Deus movendo para que as forças se renovassem. Mais uma vez ele teria aquela força e pediu a Deus: Senhor, uma vez mais, me dê forças. E aqui eu sou impactado com o que aconteceu. Porque muitas vezes a pessoa vai dizer assim, Sansão se sacrificou, matou mais filisteus do que em toda a sua vida naquele momento que ele recobrou suas forças. Sabe o que eu quero te dizer, irmão, através do Espírito nessa noite? Sabe o que é poderoso na vida, na história, e eu entendo isso em Deus, na história de Sansão? Porque os maiores feitos que nós fazemos aqui ainda hoje é quando a nossa natureza morre. Os maiores feitos que nós fazemos em Deus é quando o nosso ego, é quando os nossos desejos carnais, é quando a nossa vida presunçosa dizer eu posso, eu quero, eu sou, eu faço e aconteço. Sabe quando é que isso vai ter mais valor? Quando nós morremos e essa natureza se vai. Nós somos muito mais valorizados porque mortificamos a nossa carne. Não foi um mero sacrifício, Sansão matou mais homens. Foi quando ele deixou de existir naquilo que ele mais prezava, em sua carne, em sua vida humana. Posso até pensar que pelo seu sacrifício, Sansão tipifica um Cristo. E sabe qual é a diferença de Cristo para Sansão? Filipenses 2. O homem mais poderoso do universo, o homem mais forte de todas as eras, o Deus encarnado, o grandão da Galileia, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe qual é a grande diferença de Sansão para Jesus? As decisões que ambos tomaram, que ainda que redundasse em morte, alguém que tinha tudo para ser não quis ser Jesus, para revelar que a nossa natureza frágil é uma natureza dependente do agir e do propósito de Deus. Um chamado do ventre, alguém que nasceu do ventre de Maria de uma forma milagrosa, mas cumpriu afinco, passando por todas as necessidades, porque era Jesus, humano igual nós, mas humilhou-se a si mesmo, o mais forte, o mais poderoso, não por aquilo que era externamente, talvez não fosse igual um Sansão, que fazia, acontecia, rasgava, quebrava, levantava, mas pela humildade e humanidade em cumprir um propósito, o maior dos homens decidiu tomar o seu chamado e viver a plenitude em humildade e submissão ao seu chamado. Eu não sei como você tem vivido, e aqui eu chego para o finalmente dessa meditação, esse compartilhar desse pensamento. Que haja um santo temor no nosso coração, porque não há nenhum aqui nesse lugar a qual Deus não tem um propósito. Todos aqui são chamados para um propósito específico de ser luz e fazer a diferença. Mas o que vai fazer a diferença verdadeiramente no propósito eterno é que tipo de vida a gente tem vivido, que escolhas nós temos feito.
se temos confiado nas nossas habilidades, nos nossos dons, e muitas vezes ao ouvir isso que foi falado nessa noite tão pesado, ao invés de você amar a Deus, você usa Deus. Uma vez eu ouvi uma frase que eu acho pesada, mas eu acho necessário falar aqui no Culto de Homens. Uma vez eu ouvi uma frase que o cara falava assim: Deus dá dons para homens que Ele vai mandar para o inferno. Quando eu ouvi isso a primeira vez, irmão, eu fiquei encucado, ó. Como que pode? Como é que pode? Sabe como é que pode, irmãos? Porque nós somos vítimas das nossas próprias escolhas. Deus anseia usar a vida de cada um de nós, mas nós temos que posicionarmos da forma correta para viver a plenitude do chamado. E que nessa noite, se há uma palavra específica para o nosso chamado, é que a nossa natureza carnal morra, para que o nome do Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Porque foi assim os fins dos dias de Sansão. Homem que tinha tudo para viver uma vida, uma plenitude do chamado, como alguém que regia a nação. Passou 20 anos de sua vida governando, só dando dor de cabeça. Mas com sua morte carnal, humana, foi ali onde Deus foi glorificado, porque os feitos foram maiores, quando Ele decidiu matar a sua natureza. Nesse momento, se você puder no seu lugar aí, se colocar de pé e mediante aquilo que foi falado, compartilhado nessa noite. Esses ensinos profundos sobre a vida, dos relatos de Sansão, sobre seu testemunho, sobre suas decisões, sobre o declínio espiritual de alguém que foi chamado por Deus para num tempo caótico ser a diferença ali, mas fez questão somente de viver as suas regalias, os seus desejos. Externamente poderosíssimo, forte, mas internamente destruído, frágil, debilitado. Oh, Espírito Santo de Deus, que nessa noite fala com cada homem aqui nesse lugar, fala com cada homem como o Senhor tem falado comigo, das decisões que nós tomamos, do caráter, da renúncia que é alguém que é chamado. Necessário é nós renunciarmos à nossa carne, o nosso eu, para cumprirmos o Teu propósito, Senhor. Que se a gente fala mesmo que é homem de verdade, que a gente começa a se posicionar de forma correta diante das situações que se apresentam para nós, as tentações, os desejos, as paixões, que a gente venha começar a relembrar os Teus feitos em um tempo caótico em que se não se fala mais sobre o Teu propósito, sobre os Teus feitos, que a gente comece a declarar isso em nossas casas, em nossas vidas, que nós vamos trazer novamente a restauração de um Deus que ainda é vivo e real e espera que nos posicionemos para mudar situações ao nosso redor. Usa desses homens aqui nessa noite. Usa desses homens aqui nessa noite. Precisamos humilhar a nós mesmos. Precisamos levar para a cruz os nossos desejos, os nossos anseios, e começar a viver a plenitude ainda que nos doa. Porque muitas vezes nós temos um caráter muito duro, nós somos muitas vezes inflexíveis, difíceis, mas através do Espírito nessa noite, permita-se em Deus mudar, porque Ele tem um chamado sublime, porque Ele nos escolheu, porque Ele nos capacitou. Não use Deus, mas o ame de todo o coração. É o tempo de nós tomarmos as escolhas certas. Que repouse sobre as nossas vidas esse sentimento de reconhecer o chamado, o voto, a vida de Deus em nós. Nos confronte através do Teu Espírito, Senhor, para que haja mudança de caráter, para que haja mudança de mentalidade, para que a gente possa olhar no nosso redor e saber que a gente muitas vezes
mortifica a nossa carne, sofre porque nós temos a nossa vida difícil, mas a maior alegria é ver o Senhor se alegrar pela obediência de cumprir o teu chamado. Faz isso em nós. Faz isso em nós hoje. Se o Senhor escolheu esse dia para nos repreender, que nos repreenda, Senhor. Que se acendam a luz do Teu Espírito. Não deixa a gente ser orgulhoso ao ponto de a gente flertar com o pecado, se aproximar, se envolver e achar que humanamente a gente vai conseguir se sair pelas nossas próprias forças. Não deixa a gente ter esse coração.